na carta de Paulo aos Coríntios. Carta de Paulo aos Coríntios, é a primeira carta. Nós vamos ler no capítulo de número 9. 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 9. Nós vamos ler a partir do versículo 24 até o 27. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24 em diante, diz assim: Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Amém? Vamos fechar os nossos olhos. Senhor, nós damos graças a Ti, meu Deus. Glória a Deus. Te louvamos, Te bendizemos por essa rica oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui, Senhor, conectados nessa internet, cultuando ao Senhor. Aleluia. Ligados, meu Deus, uns com os outros através, Senhor, do Teu Espírito Santo. Graças a Deus. Meu Pai, porque somos corpo, somos igreja de Cristo. Aleluia. Meu Pai, isso é um privilégio para nós, porque, como aqui já foi falado, o Senhor é o cabeça. É o Senhor quem está à frente de tudo. Senhor, e nós queremos Te agradecer por isso. E pedir ao Senhor, meu Pai, que continue na direção deste culto. Senhor, e que a minha vida aqui seja apenas um instrumento, sim, meu Pai, para falar aquilo que, Senhor, é a Tua vontade, aquilo que as pessoas que estão conectadas aqui, Senhor, precisam ouvir do Senhor. Nos ensina através da Tua palavra. Faz de mim, Senhor, um instrumento em Tuas mãos. Põe nos meus lábios aquilo que o Senhor deseja falar com os Teus filhos e até mesmo comigo. Senhor, é o que nós oramos, pedindo a Tua revelação em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, a palavra que nós lemos, ela foi escrita, a carta escrita por Paulo. E se existe uma coisa que nós podemos dizer de Paulo, que foi um homem que verdadeiramente foi um grande evangelista, um servo que lutou em levar a palavra do Senhor por todo mundo. Por onde ele podia ir, levando a palavra de Cristo, desde o dia que ele encontrou com o Senhor no caminho de Damasco, perseguindo os servos de Deus, e ali ele conheceu Jesus. Desde aquele dia, Paulo ele tomou uma decisão de propagar o Evangelho. Aleluia. Ele não conheceu o Jesus terreno, A Bíblia não fala que ele andou com o Jesus terreno, o Jesus homem, mas ele perseguiu, ele aprendeu que aquilo que Jesus pregava era errado. Ele concordou, na mesma seita que ele seguia, de crucificar Jesus, mas o dia que o próprio Senhor Jesus se revelou a ele no caminho de Damasco, ali ele conheceu a verdadeira luz, aleluia, o verdadeiro sentido de viver. Glória. E quando nós temos esse encontro com o Senhor, irmãos, tudo que nós vivemos até aquele dia que encontramos com o Senhor, é como Paulo até já deixou escrito, nós reputamos a nossa vida como esterco, como nada. Porque o perder, Paulo fala isso, que o ganhar é Cristo, E Paulo, ele se põe à disposição do Senhor. Ele larga tudo e vai pregar o Evangelho. Ele deixa uma vida
aonde ele poderia continuar folgado, sendo apenas continuando sendo um perseguidor dos cristãos, e ele toma posição sabendo assim, olha, agora eu vou ser perseguido. Agora aqueles que anteriormente eu persegui, eu me uno a esses, e os que eu andava junto vão me perseguir. Mas ele abriu mão de tudo. E essa é a verdadeira, meu Deus, meus irmãos, a posição que Deus requer de um servo dele. Porque Jesus, ele nos comprou ali na cruz e nos deu essa grande bênção de somente crendo, somente tendo a fé que Jesus, olha, eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Eu creio que ele é o único e suficiente Salvador da minha vida. Quando a gente passa a ter isso, é o que está escrito em João, a todos aqueles que neles creem, foi-lhes dado o direito de serem chamados filhos de Deus. Glória a Deus. Então nós somos herdeiros. Aleluia. Jesus nos deu esse direito. Então agora nós não temos que agradar ao que nós agradávamos antes, que era nós mesmos. A nossa carne, o nosso eu. Mas nós temos que passar a tentar agradar, sim, ao nosso Deus, que deu tudo por nós. Deu aquilo que ele tinha de mais precioso. Ele, como foi pregado hoje na escola dominical, o que Deus não requereu de Abraão, né, ali o seu filho, não deixou Abraão, mesmo Abraão falando assim, Senhor, eu vou obedecer e vou matar meu primogênito, meu único filho. O Senhor, ele não poupou Jesus. Por quê? Aleluia. Porque ele amou o mundo inteiro. Glória a Jesus. Ele deixou Jesus sofrer por mim e por vocês. Oh, Senhor. Então Paulo, ele toma esse propósito de ser um pregador, de ser um evangelista. Mesmo ele não estando com os outros discípulos, ele ficou sabendo que os discípulos tinham recebido de Jesus uma ordem, ide por todo o mundo. E nós também hoje sabemos que temos que ir por todo mundo e pregar esse evangelho. E vai ter gente que não vai crer? Vai. Mas vai ter gente que vai crer. E quem crê? Direciona ele para o batismo. Direciona ele para mostrar para o mundo inteiro que ele se arrependeu e quer ser como nós. Direciona. Nós devemos sim ir por todo mundo e pregar esse evangelho. Quem crê, que se arrependa, seja batizado e seja salvo. Aleluia. E Paulo, ele partiu, irmãos, pregando esse evangelho, sendo perseguido, sendo preso. A gente poderia citar muitas coisas. Mas nessa carta que ele escreve aos irmãos na cidade de Corinto, Corinto, uma cidade da Grécia, Paulo, ele já havia passado e deixado irmãos ali, servos do Senhor, que haviam aceitado o Senhor Jesus. E a gente sabe, irmãos, que um pregador, quem fala da palavra do Senhor, Paulo, ele nos dá um grande ensino. Eu me lembro que quando eu era novo, eu congregava numa igreja, e um menino que era até mais novo que eu um pouco, ele começou a estudar fora, que a gente aqui é do interior. Eu sou aqui de Muriaé. Eu lembro que até quando eu trabalhava viajando, algumas pessoas, quando eu falava, eu sou de Muriaé, é a terra do nunca, né? Nunca chega lá, né? Porque é muito longe de tudo. É um interiorzão. Mas louvado seja o nome do Senhor, que ninguém sabe onde fica, todo mundo esquece, mas Deus não esquece de nós, não. Deus está sempre aqui conosco, atuando em nosso meio. E essa terra distante, aqui, o Senhor tem feito uma obra nesse lugar, e o Senhor tem feito uma obra em nossas vidas. E Paulo, eu estava falando desse irmãozinho, ele foi para fora, foi estudar, eu não me lembro o que, numa faculdade, e ele voltando para pregar, ele começou a pregar na nossa igreja, e ele começou a usar de palavras, né, que ele estava aprendendo na faculdade, que a gente não entendia nada. Os meninos às vezes viraram e falaram assim, você entendeu o que o fulano falou? Eu falei assim, rapaz, alguma coisa eu entendi, outra eu não entendi nada.
E aquele negócio que ele falou, você sabe o que significa? Não sei, rapaz. Então o pregador, ele não tem que falar bonito, irmãos. Jesus, ele chama Pedro e fala que Pedro seria um pescador de homens. E Pedro foi o maior pregador da palavra do Senhor. Ele pregava e se convertiam 3.000 almas, 5.000 almas. Porque o que faz as pessoas se converterem, irmãos, não é você, não sou eu, é o Espírito Santo de Deus. O que nós temos que ter em nossas vidas é a luz do Senhor. Jesus, ele aponta, vós sois a luz do mundo. E eu lembro que quando Jesus falou isso, ele lá no Sermão da Montanha, ele não apontou só para os discípulos, ele falou, ô Pedro, ô Tiago, ô fulano, ó, vocês são... Não, ele apontou para todo mundo, havia uma multidão ali, ele falou, vós sois a luz do mundo. E Jesus hoje está dizendo para mim, para você que está em Belo Horizonte, onde você estiver no Brasil, que esteja me ouvindo, você é a luz do mundo. Amém. Só que tem muita luz que está se escondendo debaixo da cama. Tem muita luz que está se escondendo, se apagando, sendo tampada por você mesmo, sendo abafada. Sabe por quê, irmãos? Jesus falou isso porque nós temos, quando você tem Jesus dentro de você, a luz dele brilha em você. Amém, Senhor. E essa luz, ela pode ser às vezes fraquinha. Aqui em casa, né, eu creio que alguns irmãos, às vezes vai ter algum eletrodoméstico que vai ter uma pontinha de uma luz pequenininha. Aqui em casa tem uma geladeira que tem uma luzinha azulzinha, pequenininha. Mas se eu levantar de noite, tudo apagado dentro de casa, na hora que eu chego no corredor, aquela luzinha, ela me dá uma direção. Eu sei, ó, peraí, é só eu seguir aqui que eu vou achar um lugar para me acender a luz, porque eu tenho uma direção. E assim é o servo do Senhor, irmãos. Você pode falar assim, mas minha luzinha é muito fraquinha. Mas às vezes é o suficiente para um colega de trabalho olhar para você e ter uma direção na vida dele. Falar assim, gente, eu preciso tentar ser um pouquinho igual aquele rapaz lá no serviço. Porque Deus abençoa tanto a vida dele. A gente precisa, irmãos, que as pessoas olhem para mim e para você e vejam que nós somos imitadores de Cristo. Paulo disse isso. Sejam, pois, imitadores de Cristo. Então, irmãos, não está na beleza da pregação, está no atuar do Espírito Santo em nossas vidas. O que nós devemos buscar é conhecer a palavra, é ouvir a voz do Senhor, é orar. Quer ouvir a voz de Deus? Fala com Deus, ora para Deus, vai buscar o Senhor, porque é buscando que se acha. Como que você vai encontrar se você não buscar? Perdi um anel. Perdi um dinheiro, perdi minha carteira de trabalho, perdi, eu não sei, mas aí você fala assim, perdi, e deixa para lá. Não é assim. Se você quiser encontrar, você vai ter que sacrificar um tempinho da sua vida e começar a buscar. E se você, meu irmão, entendeu e está entendendo nessa noite que Deus te chamou para ser um servo dele, que Deus te chamou para que você trabalhe na obra dele, para que você leve esta salvação que um dia bateu na porta do seu coração para outras pessoas que também não alcançaram isso. Se você estiver entendendo isso, você precisa buscar de Deus a capacitação. Não vai ser pastor que vai viajar lá de não sei onde, vai vir na sua casa e vai te ensinar isso, não. Não vai ser pastor que vai te dar aula em seminário, não. Quem vai aperfeiçoar a sua vida não é presbitério, não é ministério, é o próprio Espírito Santo de Deus, irmãos. Amém, Senhor. Às vezes a gente fica esperando muita coisa dos outros. Não. Faça como Davi, esperei com paciência no Senhor. Se Davi fosse esperar em Samuel, o profeta, fosse esperar em Saul, o rei, falar assim, gente, não, Deus me rejeitou, e a hora deu para... Não, ele não esperava nisso, ele esperava no chamado de Deus na sua vida. Amém, Senhor. Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim. Eu já oro, mas Deus não me responde. Continua orando, continua falando, porque um dia ele vai responder no tempo dele.
Talvez ele esteja vendo se você está sendo fiel, se você está tendo fé o suficiente para esperar um pouquinho. Então, meus irmãos, Paulo, ele nos dá esse exemplo, porque quando ele vai escrever a carta para os gregos, ele fala dentro daquilo que os gregos entendem, que foi o versículo que nós lemos. Grego são os fundadores das Olimpíadas. Falou esporte, veio da Grécia. E é de muito antes dessa época. Se tinha uma coisa que os gregos gostavam, era de esporte. Aqui em casa eu tenho 2 meninos. Os 2 meninos gostam demais de futebol. Falou que é bola, meu filho. A escola acaba 5h10. Chegou em casa 5h15, 5h20 e já estão na quadra jogando bola. Porque eles gostam. Então, às vezes eu converso com eles e eu vou dar exemplo das coisas de Deus para eles dentro do futebol. Porque aí eles vão me entender. E Paulo, ele escreve para os coríntios, fala assim, ô gente, vocês não sabem, olha o versículo que nós lemos, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos correm, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Ele fala dentro de uma coisa que os gregos conhecem. E os gregos falam, na hora que eu leio a carta lá, imagino, lendo na congregação, rapaz, não é verdade, a gente sabe que lá no estádio, na hora que vai ter a corrida, vai ter a maratona, sai uma turma correndo. Mas no final, só um que vai ganhar a medalha. A medalha de ouro é só de um. Vai ter um que vai ganhar a medalhinha de prata, chegou em 2º lugar, o outro que chegou em 3ª, medalhinha de bronze, e o resto. E geralmente só é lembrado, né? Os anos se passam, e só se vão lembrar daquele que ganhou a medalha de ouro. E aí Paulo fala com esse, tá vendo, gente? Todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio. Aí ele fala assim, correi de maneira que alcanceis. Aí a gente começa a dizer, o que Paulo quis dizer? Se a gente for analisar, às vezes ele estava escrevendo para os irmãos, aí às vezes você fala assim, mas não tinha nenhum atleta lá na igreja de Corinto? Mas o pessoal gostava de ver, gostava de ir lá no estádio assistir. Correi de maneira que alcanceis. Aí a gente pensa na nossa vida. Às vezes a gente tem objetivo, porque o objetivo do atleta é a medalha de ouro. Qual é o seu objetivo? Qual é o objetivo de um servo do Senhor? O objetivo verdadeiro de um servo de Deus, irmãos, é a glória. Aleluia. É a pátria celestial que foi cantada no louvor que nós cantamos. Glória a Deus. Belos hinos. Muitas coisas vemos nessa vida que são maravilhosas, mas nada se compara àquilo que Deus tem preparado para os seus. Aleluia. Eu vou para o céu. Olha, não se turbe, gente, o coração de vocês não fiquem preocupados, não fiquem, não deixe isso mexer com o seu psicológico, porque eu estou indo para o céu, mas eu vou preparar-vos lugar. Lá tem muitas moradas. Oh, glória! Aleluia. Sabe por quê? Porque ele fala, porque nós cantamos, tantos como a areia da praia. São muitos que um dia estarão com Cristo lá no céu. Aleluia. Que vão passar o Jordão. Glória a Jesus. Talvez você olhe para você do lado e fale assim, gente, mas aqui, né, na nossa igreja, tão pouquinha gente aqui comigo. Mas há muitos servos que não têm cessado de orar. Não têm cessado de buscar o Senhor. Não têm parado, não têm tido vergonha do nome de Jesus Cristo e têm levado esse nome dentro dos seus locais de trabalho. Tem falado de Cristo aonde ele passa, tem mostrado Cristo através da sua vida, do seu testemunho. Tem corrido de forma que querem alcançar. Nós temos um objetivo de alcançar o céu. Mas como alcançaremos o céu, irmãos? Tendo disciplina de um atleta. Porque o atleta, ele treina todo dia. O atleta, o corredor lá do estádio, o maratonista, ele
Todo dia, se você for ver, eu aqui na nossa cidade são poucos que eu acho que são maratonistas, mas eu vejo de vez em quando nos asfaltos aqui correndo, se preparando, eu falo assim, rapaz, tô indo de madrugada pro serviço, já tem um doidão correndo ali. Mas frio, calor, mas ele tá ali se preparando. E nós, irmãos, o que temos feito? Ah, rapaz, abrir mão da minha cama para levantar 3 horas da manhã para mim orar? Não dá não, rapaz. Quantas das vezes eu sei que tem gente aqui que está me ouvindo que acordou de madrugada, 3 horas da manhã. Sabe por quê, irmãos? Não é porque você queria, não. Não é porque a bexiga estava cheia, não. É porque o Espírito Santo de Deus estava te chamando assim, meu filho, levanta para orar. Amém, Senhor. Aí você levanta, vai no banheiro e volta para a cama. Meus irmãos, Deus tem nos chamado para orar, para se aproximar dEle. Glória a Deus. Deus tem nos chamado para estarmos preparados. Um atleta, você não vê um atleta gordo igual eu, não. Você vê um atleta magro, preparado, com um corpo pronto. E como está o nosso corpo espiritual, irmãos? Você precisa malhar, você precisa dedicar, você precisa abrir mão de algumas coisas para poder, meus irmãos, alcançar o seu objetivo. Porque o reino de Deus, irmãos, a salvação é de graça, mas o reino de Deus é tomado por força. Você e eu precisamos nos esforçar, termos disciplina. Jesus, ele ensinou, vou dar um exemplo para os irmãos, eu já conversei isso aqui em casa com a minha esposa. Jesus, ele ensina como orar, e é um texto muito citado na Bíblia, né? Ele fala até assim, aonde tiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali também eu estarei. E eu sempre fiquei pensando nisso. Pensa comigo, se 2 concordar na terra, isso será escrito no céu. Se não for certinho, assim, igual eu falei, é por aí. Como diria um pastor amigo meu, é por aí, Jesus. E as pessoas, irmãos, muitas das vezes, oram sozinhas. Sendo que você tem a sua esposa do seu lado, você pode falar para ela assim, minha filha, vamos orar comigo? Porque às vezes você ora e fala assim, Jesus não está me respondendo. Mas quando você tem uma pessoa do seu lado orando e concordando com a sua oração, Jesus falou, ele deu, é a palavra dele. E a palavra de Deus diz assim, céus e terra passarão, mas a minha palavra não passa. Ele não é homem para que minta. Aleluia. Então, meus irmãos, por que existe um conceito, eu citei aqui, o do mais pertinho que nós temos, às vezes, que é a esposa. Mas por que é o conceito de igreja? Porque Deus quer que nós estejamos unidos. Mas só tem eu e o irmão fulano de tal para orar. Junta com ele e concorde. Esteja na mesma comunhão. Se o irmão está pedindo para que Deus traga vidas, com o Senhor, isso mesmo, Senhor. Traz mais vidas. E capacita eu e esse irmão e outros, meu Deus. Levanta outros irmãos para orar conosco, Senhor. Oh, Deus, concorda? Deus está escrevendo lá no céu. A resposta vem. Aleluia. Mas quantas vezes nós fazemos... E eu estou falando para mim, tá, irmãos? Porque tá achando que é fácil? Né? Não. Pregar para os outros. O próprio Paulo, aqui no último versículo que nós lemos, fala assim, olha, para que antes subjugo o meu corpo e reduza a servidão, para que pregando eu aos outros, eu mesmo não venha ficar reprovado. Tem muito pregador da palavra de Deus, irmãos, que fala, mas não vive. É fácil falar, fazer é difícil. Você acha que muita coisa que eu estou falando aqui, você já não sabe? Não sabeis vós, gente, que se nós orar, Deus vai responder? Não sabeis vós que vocês pedindo, Deus vai dar? Vocês não sabem, gente, que se bater na porta, a porta vai abrir? Já sabe. Mas Deus está fazendo eu falar para vocês e para mim mesmo, que a gente precisa orar, buscar, deixar a luz de Deus, deixa a luz de Deus brilhar. Deixa a luz de Deus brilhar. Ô, glória. Aleluia. É o que Deus quer.
Paulo ele escreve e fala assim, olha, correi de forma que alcanceis. Nós devemos correr, irmãos. Não é a hora de pegar e ficar parado. Porque o maratonista está lá correndo, na maratona. Aí ele cansa. Porque tem hora que a gente cansa, irmãos. E se a gente parar, o que vai acontecer? Você vai perder. Parou, perdeu. Parou, ficou para trás. E às vezes você pode parar, amarrar o cadastro do tempo e falar, não, mas agora eu vou voltar com mais força. Quem sabe você não chega lá na frente. E eu queria dizer para vocês, irmãos, que ainda é tempo. Sabe por quê? Há fôlego de vida em mim e vocês. Aleluia. Eu acordei hoje, vocês acordaram. Muitos não acordaram mais. Muitos ouviram já essa palavra no passado dos anos e hoje não podem ouvir mais, não podem tomar mais uma posição. Mas nós podemos. Deus está nos dando uma oportunidade nessa noite de recomeçar. Aleluia. De voltarmos à disciplina. Não é doutrina de igreja não, irmãos. É doutrina da palavra de Deus. Que a palavra de Deus é que nos ensina o caminho. A palavra de Deus que nos direciona como é que nós vamos chegar ao céu. Como é que nós vamos entrar na pátria. E o que Deus está me permitindo passar nesse mundo? Sou peregrino aqui. Eu estou aqui só de passagem. A minha pátria é do céu. O meu reino é do céu. Eu não estou aqui representando a bandeira nacional do Brasil, não. Eu estou como Moisés, que levantou o altar e disse assim, o Senhor é a minha bandeira. Glória a Jesus. Eu represento o reino de Deus nesse mundo. Eu fui chamado por Deus para ser um embaixador. Um dia eu estava lendo isso para os meninos lá no Provérbios, falando que o servo de Deus é um embaixador de Cristo. E nós, irmãos, é isso mesmo. Tem muita gente que se diz crente, mas não sabe para onde correr. Mas nós somos embaixadores. Se precisar de nós, pode correr que Cristo está conosco. A pátria celestial, nós estamos representando ela aqui. Aqui nós estamos num refúgio, num lugar onde Deus cuida de nós, num abrigo poderoso, na sombra do Onipotente. É aonde nós estamos. E Paulo fala também do lutador, eles gostavam de ver, né, a luta grego, né, ele até fala lá grego-romana, né, essa luta. Desde aquela época tinha, e hoje tem muitos outros tipos de luta, boxe e outras coisas. E o lutador é a mesma coisa. Tem que ter disciplina. Eu lembro daquele lutador brasileiro, não sei se os irmãos aqui vão lembrar, porque isso aí é antigo, acho que já aposentou até, o tal do Popó. Eu lembro que ele falava assim, eu amo o Popó, o nome dele, o tal do Popó, era porque ele gostava do popó da mãe dele, que era a comida da mãe dele. Ele, se eu não me engano, ele era baiano. E ele gostava da comida da mãe, mas não podia, tinha que abrir mão de comer a comidinha da mãe, por quê? Porque tinha que estar magro, esbelto. Na hora que ele subia na balança, ele não podia pesar 100 gramas a mais, porque senão ele não tinha condição de lutar. Meus irmãos, não é diferente conosco não, irmãos. A gente tem que ter uma posição, a gente tem que ter uma disciplina, tem que abrir mão de coisas que a gente gosta. Coisas que são, muitas das vezes, mas o mundo pode. Mas a gente não pode. Todas as coisas me são, eu posso, né? Poder eu posso, todas as coisas me são aí permitidas, mas nem todas me convêm, porque não vão me fazer bem. E isso é uma autodisciplina, irmãos. A palavra, ela nos ensina, mas quem vai dizer, eu quero lutar para alcançar o reino de Deus? Sou eu e você. Quem vai tomar uma posição, sou eu e você. Ontem, eu tive a oportunidade de orar ao Senhor e pedir ao Senhor se Ele me permitia ir à rua, levar uns convites para o culto que a gente está fazendo aqui na garagem de casa. E o Senhor me deu uma palavra que eu poderia ir. E eu chamei meus filhos. Não tinha mais ninguém para ir comigo. Foram um pouquinho contrariados alguns, mas foram.
Porque pelo menos eles não tem jeito de falar, não. Eu falei, vocês vão comigo. Vocês entregam o convite que eu falo. E eu falei com eles, assim, ó, eu propus no meu coração que nós vamos andar pela rua a pé. Não vamos bater na porta de ninguém, a não ser uma pessoa, se Deus tocar no coração a gente para bater. E Deus vai pôr no nosso caminho as pessoas que precisam ser convidadas. E saímos. Saímos pelo caminho. E eu me lembro do salmo primeiro, daquele salmo lá, acho que é o 126 que fala, né? Que vão andando e chorando pelo caminho, lançando a semente. Lá vamos nós. Levamos 30 convitinhos, imprimimos 30 convitinhos, entregamos 30 e alguns falamos de boca. Aí no culto à noite, eu depois falei com os meninos, falei, olha que benção, 10% deu fruta. 3 pessoas vieram no culto. Uma criancinha e 2 senhoras. Botei o convite no meu status do WhatsApp, um amigo meu de infância me mandou, eu já tinha convidado ele há muito tempo atrás. E eu mandei, era quase 7 horas, ele me mandou uma mensagem assim, hoje tem culto aí na sua casa, Isaac? Eu falei, tem, eu também vou. Veio ele, a esposa e a filha. E eu fiquei muito feliz, mas você sabe o que mais me deixou feliz, irmãos? É que numa rua que a gente estava passando, um senhor saiu do lado de fora da casa. Um senhor, eu acho que é da minha idade, né? Eu não sou senhor, né? Mas nós fomos convidar ele. Aí ele falou assim, rapaz, eu queria muito ir lá, mas eu não posso, olha aqui minha canela. Eu tinha uma tornozeleira eletrônica. Estava incondicional. Está incondicional. E aí eu falei com ele assim, rapaz, mas Deus ele tem bênção para todos. E você não pode ir lá até nós, mas se você desejar, eu depois do culto eu venho cá, eu chamo até o pastor que está lá conosco, para vir aqui comigo na sua casa. Rapaz, vai ser uma bênção, é claro que eu abro as portas para vocês. E à noite eu voltei lá com o pastor Estevam, com a minha esposa e com a Mazília, logo após o culto. E ele falou assim, uma das coisas que ele falou para mim, que eu fiquei, né, maravilhado, é que Deus ouve, Deus responde, Deus age a quem toma posição. É que ele falou assim, olha, na hora que você vem trazer aquele convite com as suas crianças, eu senti Deus. Eu senti que Deus me ama. Foi algo de Deus aquilo. Eu me emocionei. E estou emocionado até aqui agora. E louvo o nome do Senhor, irmãos, que foi à nossa frente. E Ele vai à sua frente, à minha, de todos que se dispuserem a pregar esse evangelho. Meus irmãos, mas nós precisamos fazer como Paulo. Abrir mão de posição, abrir mão do nosso eu, abrir mão da nossa razão, abrir mão de tudo por amor ao reino dos céus. Glória a Deus. Meus irmãos, o reino de Deus, ele é para quem se esforça. Ele é para quem ele sabe que é filho de Deus, mas ele tem posição de servo de Deus. Paulo ele disse assim, olha, eu reduzo o meu corpo à servidão. Às vezes a gente tem que abrir mão. Ontem eu cheguei do trabalho, era quase 13h. Almocei e saí com os meninos para fazer esses convites. Voltei, não foi nem acho que foi 40 minutos que a gente rodou no bairro aqui. Já voltei morto, porque gordo não está preparado para isso, sabe? Subir escadão, descer escadão, subir morro, desce morro. Foi pouquinha gente que a gente achou na rua. Mas, meus irmãos, valeu a pena. Glória a Jesus. Não é porque eu estou aqui para me exaltar, não. A exaltação, a glória, irmãos, é de Deus. Porque Deus pôs no nosso caminho pessoas que precisavam. Muitas das vezes a gente vai ouvir, não. Eu aprendi a ser vendedor, sabe? Hoje eu tenho lanchonete. Mas eu tive a minha educação, vamos dizer assim, porque eu não tenho formação de trabalho, foi vender.
E eu tenho um produto maravilhoso na minha mão para vender, que não é nem para vender, é para dar de graça. É o reino dos céus, é Jesus. E a gente às vezes esquece de oferecer Jesus para as pessoas. Eu fico lá oferecendo salgadinho, oferecendo refrigerante, mas eu tenho que oferecer Jesus. É de graça, não precisa pagar nada. Nós não estamos buscando aqui nada seu a não ser te apresentar uma oportunidade de ser meu irmão em Cristo. De um dia estar comigo no céu cantando glórias numa pátria aonde não haverá mais dor. Glória a Jesus. Aonde não haverá mais pecado. Não haverá mais tentação para eu cair. Oh, Senhor, é para esse lugar que eu quero ir. Aleluia. É para esse lugar que Deus tem nos ensinado o que devemos fazer para chegar lá. Vamos então, irmãos, reduzir nosso corpo à servidão. Vamos reduzir-nos e deixar Deus nos usar. Entregue-se ao vento do Espírito Santo. Se faça como uma folha seca ao vento. É um louvor de criança que fala, como uma folha ao vento, que voa para lá e para cá. E eu também quero estar aonde o Espírito Santo mandar. Tenho um objetivo, tenho um alvo. A coroa, a medalha de ouro é corruptível. Um dia passa, mas o galardão celestial, ele é eterno. Aleluia. Deus tem algo maravilhoso para mim e para você. Glória a Jesus. Corra, tenha esse objetivo na sua vida. Esqueça os outros. Ser rico, ter casa, carro, independência financeira. Qual que é o seu objetivo principal? Se você colocar o reino de Deus em primeiro lugar, a própria palavra afirma. Essas outras coisas que você gosta, que você quer, Ele te acrescenta. Mas Ele quer que você abra a mão. Ele quer renúncia. O que o Senhor quer de nós é arrependimento e renúncia. Essa é a palavra, irmãos, que o Senhor me permitiu trazer para os irmãos. Nós não vamos cantar louvor, mas eu já cantei um monte aqui hoje. Glória a Deus. Nós vamos estar orando. Eu vou passar, não temos pastor aqui conosco, né? Então vou passar para o Juarez, para ele estar orando para nós.